gente, sou a Natasha, eu curso a Universidade Estácio de Sá em graduação em matemática, ok? E eu vou fazer aqui o trabalho pro PCC e vamos lá. Como foi a proposta dada no enunciado aqui embaixo, né? A gente vê uma professora que fala a seguinte coisa. Crianças, essas semanas iremos estudar as regiões do Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. E, oxente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra. Baguri. E eu lá dos meus pompos. Não temos tempo para essas bobagens. Marina e Raimundo. Trate de falar o português corretamente. Bem agora, abriremos o livro 47. Pronto, a gente vê aqui no quadrinho abaixo, que foi a proposta do nosso TCC, que a professora, ela não soube se expressar corretamente, né, com as crianças. Ela não soube como se expressar. Elas disseram que o português deles era errado, mas não necessariamente era errado por motivo de seu sotaque. Cada um tem um sotaque, cada um tem uma bagagem, então ela foi preconceituosa em suas palavras. E assim como ela foi preconceituosa, também há um outro quadro, né, de professor, como a gente vê aqui no quadro ao lado, que o professor fala da seguinte forma: para uma seleção justa, todos terão o mesmo exame, escalar árvore. Então, o que ele fala, né? Aqui embaixo do tópico ele fala: o nosso sistema educacional em uma imagem. Então, muitas vezes o professor fala que está sendo justo para um, mas na realidade está beneficiando só um, né? Está sendo justo para outros, entre aspas. Como a imagem a gente vê vários animais. Quais desses animais conseguem escalar uma árvore? O macaco, nitidamente. O elefante muito pesado, o peixe só nada. E o pobre do cachorro não vai conseguir escalar uma árvore, né? Então, é uma coisa que é a desigualdade. O meio do professor, eles são professores sem didática, sem um modo de ensinar correto, né? São professores sem preparações. Então, para isso, a gente vai ver alguns tópicos, tá? Alguns temas. Vamos ter 2 temas na nossa história. Vamos ter 2 temas no nosso vídeo, então vamos para os nossos temas, tá? Pronto, como no primeiro quadro, né? A nossa proposta inicial, ela deu o exemplo de um professor, a gente notou falas, né, xenofóbicas, né? E o que acontece na escola? A xenofobia na escola é algo bem presente e na nossa sociedade também. Eu botei aqui do lado um texto, um quadrinho, né? Então vamos ler aqui comigo. Eu botei do lado. Somos super-heróis, temos superpoderes. Quais? Invisibilidade. Então, assim como nesse quadro acontece nas escolas, muita criança, por ser diferente, se sente excluída. Muita criança de outro estado se sente excluída tanto por professores, tanto por alunos, por colegas. Então, é algo presente. No meu tempo de escola, eu via muito isso, né, de crianças que vinham de outros lugares, recebendo um tratamento diferente, uma exclusão diferente. A pessoa só falava, tipo, pra fala um exemplo, porta, fala tal palavra. Então isso é algo ruim, porque liga a pessoa a palavras engraçadas, né, pra eles. E isso é ruim. Muitas vezes eu já tive já conheci pessoas, né, que disseram que preferia o lugar onde vinha porque era tratada diferente daqui, porque aqui era como se fosse uma atração e a gente, né, quer ser conhecido pelo que a gente é. Então isso é um meio de zombação, um meio da pessoa se sentir excluída, né? Agora vamos para o próximo tópico. Pronto, como a gente já havia falado sobre xenofobia, a gente ainda está no tema de intolerância escolar, né? Então a gente vai falar sobre o preconceito no ambiente escolar. Botei 3 quadros de diferentes formas, ok? No primeiro quadro, na primeira charge, a gente vê o seguinte: se fizer isso de novo, eu chamo seu pai. Aí outro fala lá: calma, é só uma criança, então teve uma tolerância, né? Porque era uma criança, fez algo errado, então tudo bem. Mas isso para uma criança de cor branca, né? Agora uma criança de cor preta, eles falam: ladrão, reduz a maioridade penal já, chama a polícia, pega. Então a gente vê nitidamente
nesses quadros que há sim diferença por etnia, por conta da cor da pele, pelo jeito da pessoa, e isso é algo errado, pois somos todos seres humanos, somos todos um corpo só. Não importa, tipo, a cor da pele, né? Não era para importar a cor da pele, mas hoje em dia, como sempre foi, por mais que digam que não existe preconceito, mas existe sim, porque na hora de esconder uma bolsa, você não vai esconder de um branco, você vai esconder de um preto. Então é um preconceito que você tem, que você vê, que existe com crianças na escola, que existe por dizer, tipo, falar apelidos, ficar zombando a cor da pele, zombando do cabelo, zombando de várias coisas. Então, o que uma pessoa preta passa, uma pessoa branca nunca vai passar, porque é um preconceito para sempre. Ah, mas existe bullying com pessoas brancas, existe bullying com todo tipo de pessoas que é diferente das outras. Não importa, tipo, a sua cor, o bullying existe, independente, mas as pessoas que têm cor, são pessoas de cor, são pessoas pretas, são pessoas que mais sofrem, porque eles direcionam a sua cor a uma pessoa ruim. E é uma pessoa branca, não. Eu nunca na minha vida fui tratada no mercantil como uma pessoa ruim, como uma pessoa que fosse roubar até quando criança, nunca. E muitas vezes eu já vi crianças entrando, tipo, muita gente olhando mal. Então, esse tipo de preconceito, eu e muitas pessoas não iremos passar. Mas é algo que acontece sim com pessoas de cor preta. E já essa charge, bem logo embaixo da nossa charge aqui do lado, vamos dar aqui uma leitura, que é uma ocasião diferente. Ele diz 3 tópicos da vida de uma pessoa. Na infância, então tá ali rindo daquela criança, zombando da sua cor, zombando do seu cabelo. Na adolescência, continuando aquela zombação e tal. E quando aquela pessoa fica adulta, se empodera, tem aquele negócio. Eu preciso de respeito, queremos respeito para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Então ele pensa na sua infância, ele vê que sim, precisa de respeito. E aquela pessoa branca que nunca passou por nada daquilo vai falar quanto mimimi, paciência, é só uma brincadeira. Então nada que você pense que é uma brincadeirinha para você não é uma brincadeirinha próxima. A partir do momento que fere o próximo, a partir do momento que o próximo se sente inferior, então não é uma brincadeira legal nem saudável. E aqui na imagem aqui embaixo, logo embaixo, vamos ver uma charge que vai falar: negros são as maiores vítimas da violência. Uma mãe branca vai falar: tchau, filho, bom trabalho e volte logo para casa. Já uma mãe preta vai falar: tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Então a gente vê a diferença da fala. Então a mãe branca, ela sabe que o filho vai voltar. E a mãe preta já não tem muita certeza, porque como a sociedade, ela é uma sociedade ruim, muitas vezes acontece morte por causa de sua cor de pele. Acontece que um policial, um exemplo, confunde porque acha que poderia ser um bandido. Então isso é algo que é triste na nossa sociedade, que tem que ser mudado. E isso vem mudando a partir de quando é criança. Por quê? Aquela criança que zomba, aquela criança que aponta, é a mesma criança que futuramente vai fazer algo ruim, né? Então vamos continuar. Somos diferentes. Nós somos diferentes fisicamente. Nós temos cabelos diferentes, cor diferente. Nós temos cabelo diferente, cor diferente. Temos olhos diferentes, temos larguras diferentes. Então somos pessoas generalizadamente diferentes. Como a gente vê aqui na imagem do lado, a gente vê dois rapazes fazendo bullying com um rapaz que não consegue andar. Então a sociedade muitas vezes não aceita nossas diferenças. Então já na figura logo abaixo, essa figura aqui abaixo, a gente vê crianças de comunhão, a gente vê crianças diferentes, a gente vê criança que usa óculos, criança negra, criança cadeirante, criança de todos os tipos. Isso que diz a nossa diversidade, né? Que somos pessoas diferentes. Fisicamente, né? Somos pessoas diferentes. E muitas vezes nossos conceitos são diferentes, nossas ideias são diferentes, o que acreditamos são diferentes. Somos pessoas diferentes, né? Então a gente tem que aprender a respeitar a diferença do próximo, tanto fisicamente como por dentro.
E porque somos seres humanos que temos o mesmo objetivo, que é a busca da felicidade. O que é a busca da felicidade? É a nossa busca da felicidade. Se a gente quer ser feliz, a gente quer dar felicidade ao nosso próximo, tipo aos filhos, aos sobrinhos, aos netos, a gente tenta dar a felicidade ao nosso próximo, né? Se a gente quer dar felicidade ao nosso próximo, a gente tem que tornar o nosso próximo feliz para ele dar felicidade a outras pessoas. Então estamos num ciclo da felicidade. Quando a gente trata alguém ruim, a gente não tá dando felicidade àquela pessoa. E aquela pessoa cresce amargurada e muitas vezes não consegue se expressar, né? Muitas vezes não consegue transmitir a sua felicidade ao próximo. Uma pessoa muito contraída, né? Retraída ao seu mundo, né? Que foi criado. E por isso a gente tem que ser pessoas diferentes. E por isso somos sim pessoas diferentes, porém com o mesmo propósito, a felicidade, né? E assim como somos todos diferentes, eu peguei essa mensagem, né, para dar conclusão sobre tudo, né, sobre a intolerância escolar. Eu peguei essa mensagem de Comenius, né, que ele vai falar um pouco sobre isso. Somos todos cidadãos de um mundo. Todos somos um sangue. Odiar as pessoas porque nascem em outro país, porque falam um idioma diferente, ou porque têm uma opinião diferente sobre o assunto ou aquilo, é uma grande loucura. Desista, eu imploro. Pois todos somos igualmente humanos. Vamos ter apenas um fim à vista do bem-estar da humanidade. Come-nos. Então, como eu havia falado, somos diferentes, porém estamos à procura de um bem-estar, de uma felicidade. E essa felicidade é o que interessa. A gente estamos no mundo para tornar nossa humanidade, para dar um bem-estar para as pessoas que a gente gosta, para os nossos próximos, né? Então é algo muito importante. E isso a gente conclui a tolerância escolar. E vamos para o próximo tema. O próximo tema é o conceito de ensinar. Vamos para o tópico: o que é a didática? O que é a didática? A didática é aquele rumo do fazer, como faz, como acontece, é aquele negócio de como isso foi criado, como eu consigo, é o que a gente mais se aproxima de uma sala de aula, né? Que é o modo de ensinar, como se ensina, como é feito uma sala de aula, né? E com isso eu vou dar uma mensagem de Comenius, né? Que ele vai falar um pouco sobre isso. Escolas fazem que os homens se tornem verdadeiramente humanos. São, sem dúvida, as oficinas da humanidade. E é isso, porque na escola, quem nasce verdadeiros futuros profissionais, futuros médicos, futuros professores, futuros engenheiros. Então, é na escola, é aquela oficina que você vai tratando, que a criança vai se interessando em tais assuntos, que aí vai dando aquele negócio de você querer ser alguma coisa. Então é lá que surge a vontade da criança de querer ser algo, né? Então é lá que vem, né, a oficina do saber, é onde vem a escola. A educação é para todos. O que a gente tira disso? Porque eu peguei uma mensagem que eu vi no podcast eu peguei uma mensagem aqui embaixo da mensagem que eu vi no podcast de História da Educação, que eles falaram assim: Come nos disse que a educação deveria ser para todos, mas ao mesmo tempo educar um só. Então o que ele tira disso? Você tem que educar um todo, um conjunto, você tem que pensar no conjunto, mas você também tem que pensar naquele individual. Se se um dos conjuntos, uma criança, uma pessoa daquele grupo não está entendendo que você quer se expressar, como você vai estar sendo didático para ela? Você não vai estar sendo didático na realidade. A didática é quando você consegue dizer, quando você consegue passar, quando você consegue ensinar. Se você não consegue ensinar, você não está sendo didático para aquela pessoa. Então, o certo é você tentar fazer um reforço, algo que aquela pessoa consiga entender. Então, não é só pensar, a maioria tá sabendo já, só um que não tá sabendo. É saber pensar que todos são todos. Então, a gente precisa de todos em um conjunto, né? E se um não conseguir entender, como você está sendo um professor, como você está fazendo a didática certa, né? E nisso vamos para o próximo tópico. Vamos falar sobre um pouco sobre as
tendência pedagógica, ok? Eu anotei alguns pontos, né, sobre a tendência pedagógica, que são algo bem interessante da gente ver, que é como se dá uma aula, né? O que é preciso um planejamento de aula, né? Sobre o planejamento de aula. E para um planejamento de aula, você tem que refletir sobre o seu público. Se o seu público é infantil, você tem que pegar uma temática, uma fala infantil, do modo que eles consigam compreender, né, o que você está falando. Se o seu público for adulto, você tem que pegar também uma fala, um jeito, exemplos que eles consigam entender. Também é importante escolher um tema para aquela aula, né? E esse tema, gente, é voltado a um conjunto. A partir do momento que você escolhe um tema, você também escolhe. Você também tem que definir o objetivo a ser alcançado, né, naquela aula. Qual é o ponto que você tem que chegar? Então, de acordo com aquele tema, você tem que pensar no ponto que tem que chegar. E pensando naquele ponto que tem que chegar, você tem que definir o conteúdo a ser abordado. Então, você tem que pensar no ponto, o conteúdo que vai ser abordado em cima daquele ponto e o tema que vai representar tudo um todo. E com isso a gente vê uma aula, né? Uma aula bem na didática, uma coisa bem mais preparada. E para isso a gente tem que pensar também, que é o quinto tópico, né? E a gente tem que decidir a direção da aula. Qual rumo que a gente vai dar naquela aula? O que vai ser as principais características daquela aula, né? E também selecionar um recurso didático, por exemplo, vou apresentar na lousa, vou pegar um slide, vou fazer uma apresentação, como eu vou fazer a aula, né? E sobre isso tudo, temos o 7, como avaliar o aprendizado. Como a gente pode avaliar o aprendizado? Com atividades, com brincadeiras, sobre o assunto da aula, com trabalhos. E nisso você avalia cada um e vê qual deles está conseguindo entender e quais não estão conseguindo, né? E para finalizar, informar as referências utilizadas, porque é muito importante ter a referência, porque a partir do momento que aquele aluno está tentando entender, o professor passa poucas horas com o aluno na sala de aula, então é em casa que eles pegam o estudo, então é muito importante mostrar as referências para eles, que eles consigam entender em casa e estudar sobre o assunto em casa também. Como não falar sobre o conceito de ensinar e não falar sobre a antiguidade clássica, né, que veio na história antigamente, e é algo bem interessante. O que acontecia, gente, na antiguidade clássica? Eu peguei 3 tópicos sobre os gregos e os romanos, ok? E nesses tópicos a gente vai falar um pouquinho sobre a antiguidade clássica. E com os gregos a gente aprendeu o mito da caverna, né? O que é o mito da caverna? Eu vou dar uma resumida, né? Foi uma história que foi um mito que Platão contou, né? Que era do que ele acreditava. Então ele contou que numa caverna havia prisioneiros e lá só tinham sombras e eles viviam acorrentados. Até que um certo dia um deles se desprendeu e viu a luz do dia. Viu aquela luz, né? Aquele negócio. E viu um mundo totalmente diferente, magnífico. E ele pensou, eu não posso deixar isso guardado só pra mim. Eu tenho que tentar libertar os meus amigos prisioneiros e tentar fazer que eles vejam esse mundo. Então ele voltou. Do que ele voltou, as pessoas viram que ele pensava diferente. Tinha um jeito diferente e todos aqueles acabaram matando ele. Então, eles prejudicaram um por tentar mostrar a verdade, por tentar pensar no próximo, tentar ver um todo de um próximo, né? Então, o mito das cavernas é algo muito importante, né? A gente pensar, porque o mito da caverna é algo muito importante pensar, porque é o que acontece hoje em dia. Todo aquele que pensa diferente, as pessoas tratam diferente, discriminam diferente, né? E é algo que acontece muito hoje em dia. E também a gente pode falar sobre o segundo ponto, a educação em Atenas. Em Atenas, eles se reuniam, né? Eles se reuniam em uma praça e começavam a debater, comentar, falar, né? Falar seus pontos de vista. Então, a educação deles era criar políticos, ou seja, pessoas retóricas, pessoas que se expressam bem, pessoas que falam em público, verdadeiros filósofos, né? Então era nas praças públicas naquele tempo que acontecia, era como se fosse uma escola hoje em dia, onde acontece
o conhecimento do saber, né? Vamos falar sobre a educação espartana, ok? A educação espartana, eles criavam os seus filhos, homens, para ser futuros militares, futuros guerreiros, e as mulheres para ser futuras donas de casa, né? Então eles pensavam mais sobre a proteção da cidade, como naquele tempo havia muita guerra, então esse era o objetivo fundamental dos espartanos, né? Pronto, agora vamos falar sobre os romanos. A influência grega na educação. E como eu havia falado, né? Teve a guerra e tal, e os romanos venceram os gregos, tudo muito bem. Aí o que acontece? A influência dele, o que foi? Foi a influência pedagógica, né? Eles pegaram os gregos para ser quem iria ensinar o pessoal romano. E lá eles era chamado de escravo pedagógico, porque eles eram escravos, né? Que ensinavam os filhos das pessoas romanas. E nesse ensino, eles ensinavam as culturas deles, tudo relacionado a Roma, né? A Grécia, né? Então, os gregos influenciaram muito na Roma, né? Sobre a educação, sobre os conceitos, sobre tudo. Porém, os professores naquele tempo, essas pessoas eram tratadas ruins, suas vestes ruins, era maltratado pelos próprios alunos e era muito ruim. Aí, daí foi surgindo várias categorias, né? Como o escravo mestre e o escravo libertus. O escravo libertus era quando aquelas pessoas que eram escravas, professores escravos, eles se libertavam e montavam sua própria escola, seu próprio meio de ensino. Então, essa foi a influência, né, dos gregos para Roma, né? Então, porque eles ensinavam tudo o que eles sabiam, os costumes, o que eles acreditavam, né? E ao decorrer do tempo, aquelas crianças foram crescendo e foram acreditando nos mesmos conceitos dos gregos, né? No final das contas. Sobre a educação romana. A educação romana, ela era guiada por um pai de família, né? Que era chamado pater familiar. Ele que educava os filhos e ao decorrer do tempo, a mulher, né? A mãe dos filhos, começou a ter mais autoridades e educar em uma certa etapa, mas os pais que educavam, ou para ser políticos, ou para ser guerreiros, né? E assim sucessivamente, né? Os pais que educavam na Roma, né? Os romanos. Eram os pais que educavam para o cotidiano, para a vida em si, né? Para as guerras, essas coisas. Mas com a chegada da educação grega, né? Mudou, porque eles vieram os conceitos, eles viram as coisas, né? A filosofia de um modo diferente, o modo de pensar, costumes, culturas, viram tudo diferente, né? E a gente se pergunta qual foi a cultura, a herança da antiguidade clássica que a gente herdou, que até hoje em dia acontece. Temos um mundo ilegível, que é aquele negócio que a gente quer saber a verdade, a razão de tudo que está acontecendo, tudo que existe. Também a educação de Sam é a formação do cidadão, assim como várias práticas da didática, o mito da caverna, a formação do cidadão, a educação romana e os desafios gerais e entre tudo isso também temos os desafios gerais para os atuais modos de ensino. Então, o desafio é o seguinte, é porque como antigamente o professor era discriminado, hoje em dia também tem muitas coisas, né, que acontecem, muitos crimes, muitas desvalorização que acontece nas escolas, né, em relação ao professor pedagogo, né? Então essa é uma realidade bem presente hoje em dia e sempre foi, e é algo que tem que mudar, né? Porque é muito triste você trabalhar, fazer tudo com amor e vir algo que lhe deixe triste, uma pessoa que lhe critique, não lhe leve a sério, porque como eu havia dito anteriormente, é na escola que formam verdadeiros cidadãos, futuros doutores, futuros engenheiros. Então é na escola que acontece tudo isso. Como falar da antiguidade clássica e não falar da antiguidade moderna? Como falar da antiguidade clássica e não falar da antiguidade média, né?
porque foi um episódio, foi algo bem importante, é algo bem importante nos dias atuais. Vamos ler um pouquinho sobre a Idade Média. Os deuses deram lugar ao único Deus cristão, em torno do qual o mundo medieval se organizava culturalmente. Então foi o período das igrejas, o período da religião, o período da igreja, que dominava aquele momento, ditava que era lei e que não era. Então, houve alguns períodos, né, alguns tópicos. Eu vou citar 3 tópicos. A Idade das Trevas. O que foi a Idade das Trevas? O que é a Idade das Trevas? A Idade das Trevas é o seguinte, porque acreditavam que na Antiguidade Média não agregou nada, mas muito pelo contrário, foi agregado muitas coisas, muitos costumes, foi agregado muitas coisas, muita cultura, muitos costumes, muita história. Então, isso foi um período muito importante, sim, para a nossa sociedade, que foi agregado muitas coisas interessantes. E também a gente pode falar um pouco sobre o período moderno. O que foi o período moderno? Um período intenso, A Idade Moderna foi um período de intensos questionamentos e reputa. Então, o período moderno é aquele período que você, tipo, questionava tudo. Então, como é que aquela nuvem sai água? Então, vamos estudar como é que sai água. Vão ter uma teoria, vão ter uma ideia, vamos estudar. Será que a minha teoria é verdadeira? Vamos botar em prática. Então, é aquele período que eles descobriram a origem das coisas, sendo pessoas céticas e querendo ir a fundo da origem, do que aconteceu, como acontece, o que fazer, como fazer. Isso faz muito parte também da nossa didática, né? Porque o professor ele tem a obrigação de ver como fazer, ensinar, dar a instrução correta, né? E também vamos falar sobre alguns tópicos. O que é retórica na Antiguidade Média? É o exercício de falar em praça pública e lidar com o estilo, com o envolvimento. Então, o que é uma retórica hoje em dia? É o conceito do professor, de uma pessoa se expressar, falar bem, argumentar bem, dar um bom entendimento bem, para que aquela pessoa tenha credibilidade. Vamos ler aqui esse texto sobre o Trivum, ok? E no texto sobre o Trivum tá falando a capacidade de falar bem, escrever. A capacidade de falar bem, escrever e argumentar é uma antiguidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na igreja era onde acontecia essas coisas mais de se argumentar, de fazer palestra. Até Jesus, né? Ele fez as palestras dele, ele argumentou, botou ponto de vista, se expressou. Então, sim, Jesus foi um grande filósofo, né? Da antiguidade até hoje em dia a gente vê falar de grandes filósofos, né? E como não falar de Jesus, também foi um grande filósofo. E como a Antiguidade Média foi voltada à igreja, né? Aos costumes da igreja, como não citar Jesus, né? Pronto, o segundo ponto é a gramática. Como era a gramática? É o exercício de escrever, dominar os aspectos do que havia sido escrito, reproduzir e construir a escrita com perfeição. O latim era uma língua entendida como sagrada. Então, a gramática, como hoje a gente vê muitas histórias, como eu estava falando até da Bíblia, como eu estava falando até de Jesus, para a gente ter uma Bíblia, alguém escreveu. Então esse escrivão, essa pessoa escreveu, ele era uma pessoa que praticava a gramática ali, então ele escrevia em latim tudo aquilo que queria ser expressado, tudo aquilo que era contado. Tanto que, como você escreve e a gente fala rápido, então muitas coisas não foi dita do modo que foi feito. Foi tipo uma coisa mais passada por cima. Mas algo de contar, uma pessoa que conta a história, que contou a história, que se não fosse uma pessoa para fazer isso, a gente não teria a nossa história hoje em dia, né? Terceiro ponto, a aritmética, representação, a interpretação do mundo. A base matemática de explicação das coisas, ela faz com que muitos clérigos viessem contabilizadores ou contadores dos reinos. Os números são seus principais objetivos. Então, na aritmética,
criavam contadores, criavam contabilizadores. Então era coisa que envolve a matemática, que envolve a contabilidade, né, naquele lugar. E hoje em dia é muito importante, como uma empresa não vai ter um contador, um contabilizador em relação a tudo, né? O quarto tópico é geometria. A geometria é quando você cria. Um exemplo, um construtor ele vai construir uma casa, um engenheiro vai construir a casa, vai fazer um carro. Então a geometria é aquela arte de criar. E as músicas, antigamente, a igreja, ela tinha umas restrições para música. A música teria que ser uma música que deixasse o homem mais próximo de Deus. Aquelas músicas músicas vã eram consideradas músicas ruins, música que não atribuía para a sociedade. Então essas músicas eram música que não era legal, porque estava em comemorações de guerras. Então não era bem vista pela igreja. E por fim, na astronomia, a mais contestada das artes. Muitos defendiam que era perigosa por ser confundida com relações pagãs, mas era responsável pelas coletas de marcações de dados e calendário e ainda feitos. Então é na astronomia que eles faziam os calendários, pegavam as datas comemorativas, separava, né? Dizia qual era o ano, qual era o mês, então era aquele estudo mais aprofundado. E para finalizar, vamos para a nossa conclusão de tudo, né? A gente vimos que todos somos diferentes, porém a gente busca o mesmo objetivo, que é a felicidade. Que um professor, ele tem que ter a didática, ele tem que saber ensinar, ele tem que saber se expressar, ele tem que saber ser professor, né? Porque não é só saber um conteúdo, é ser didático, é saber a didática, né? Com todo, respeitar os fundamentos da educação, saber como fazer a educação, né? E é muito importante a gente ler esse texto de Paulo Freire, que é bem interessante. Vamos lá. A educação é um ato de amar, por isso um ato de coragem. Não pode ter meio debate, de análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora. Então ele diz o quê? Que quando você quer educar, você não pode fugir a qualquer debate, você tem que fazer isso, não, tenho vergonha, mas você tem que encarar, você não pode fugir dos seus pensamentos, seus princípios, você tem que lutar e falar no que acredita, pois todos somos diferentes e temos ideias diferentes. E é isso que eu tiro de conclusão com isso, que a gente tem que ser mais compreensivo, mais tem que ser pessoas mais tolerantes em relação a todos, né? Porque somos todos diferentes, temos todos uma bagagem diferente, porém somos todos um só sangue, somos todos um só conjunto, somos todos a busca da nossa felicidade. A gente não tem que deixar o preconceito, as indiferenças atrapalharem a gente, né? No nosso mundo como cidadão. E assim eu finalizo, né, o meu trabalho do PCC. Espero que tenham gostado. Fiz com muito carinho. Muito obrigada pela atenção.